Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Estamos começando mais um dia. Vamos fazer uma transmissão da nossa reunião do centro. Nós não estamos presentes lá, mas virtualmente conseguimos também fazer a nossa mensagem. Isso. Nós do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade de São Luís de Montes Belos, Goiás, e também da Mocidade Espírita Trabalho, Alegria e Luz. Então, hoje, espero que todo mundo esteja reunido, esteja de coração aberto para esse momento, que é um momento simples, mas que a gente possa estar unido, pelo menos virtualmente, mas com o ideal, que é o estudo do Evangelho. Então, nós vamos começar com a música. A música do nosso amigo Emerson, qual que é o nome dela mesmo? Quando Tudo Passar. Ele fez essa música aí, tá muito bonita, reflete o nosso momento aqui, que a gente está um pouco distante fisicamente, mas nunca estamos sozinhos, porque temos a certeza de que nosso coração está ligado. Então, quando tudo passar, vamos lá, passar essa música. Não sei como explicar, não sei o que dizer. Fechado em casa agora, eu tento entender. O céu lindo lá fora, e o mundo escurecido, falta calor humano, e falta um amigo. Eu quero andar no sol, poder tocar o ar, um dia sem temor, a todos abraçar, lhe apertar a mão, sentir seu coração, num toque de amor, quero te acalentar, mas por te amar demais, eu vou ficar aqui. É dia de sol e eu não vou sair. Assim vai ser melhor pra você e pra mim. Quando tudo passar, nós ficaremos sim. Eu quero andar no sol, poder tocar o ar, e um dia sem temor, a todos abraçar, e apertar a mão, sentir seu coração, num toque de amor, quero te acalentar, mas por te amar demais, eu vou ficar aqui. É dia de sol e eu não vou sair. Assim vai ser melhor pra você e pra mim. Quando tudo passar, nós ficaremos sim. Do livro Luz no Lar, esse livro do Chico Xavier, por Espíritos Diversos, o texto se chama Luz no Lar. Se a tempestade nos devasta as plantações, não nos esqueçamos do espaço divino do lar, onde o canteiro da nossa boa vontade, na vinha do Senhor, deve e pode florir para a frutificação em benefício de todos. Organizemos o nosso agrupamento doméstico do Evangelho. O lar é o coração do organismo social. Em casa começa a nossa missão no mundo. Entre as paredes do templo familiar, preparamo-nos para a vida com todos.
Seremos lá fora, no grande campo da experiência pública, o prosseguimento daquilo que já somos na intimidade de nós mesmos. Fujamos a frustração espiritual e busquemos no relicário doméstico o sublime cultivo dos nossos ideais com Jesus. O Evangelho foi iniciado na manjedoura e demorou-se na casa humilde e operosa de Nazaré antes de espraiar-se pelo mundo. Não há serviço da fé viva sem aquiescência e concurso do coração. Se possível, continuemos trabalhando sobre a tormenta, removendo os espinheiros da discórdia ou transformando as pedras do mal em flores de compreensão, suportando com heroísmo o clima do sacrifício. Mas, se a ventania nos compele a pausas de repouso, não admitamos o bolor do desânimo nos serviços iniciados. Sustentemos em casa a chama de nossa esperança, estudando a revelação divina, praticando a fraternidade e crescendo em amor e sabedoria, porque, segundo a promessa do Evangelho Redentor, onde estiverem 2 ou 3 corações reunidos em meu nome, aí estará Jesus, amparando-nos para a ascensão à luz celestial, hoje, amanhã e sempre. Então, nesse momento, vamos elevar nosso pensamento a Deus, pedir que a espiritualidade amiga esteja nos tranquilizando, nos orientando sobre o melhor proceder. Com essa mensagem de luz, que a gente faça do nosso lar o nosso celeiro de amor, o nosso campo onde poderemos florir, e que essas flores sejam distribuídas onde passarmos, com quem convivermos. Senhor Deus, que as vossas bênçãos cheguem a cada um da nossa casa espírita, a cada um que passa por esses momentos de tormenta, aflitos, aqueles que estão doentes, aqueles que são familiares dos doentes. Ilumine, Senhor, todos os que trabalham para a cura do nosso planeta. Bênçãos para essa espiritualidade amiga que tanto trabalha mediante as nossas imperfeições. Que Deus nos abençoe e que tenhamos um estudo de paz e tranquilidade na noite de hoje. Que assim seja. Assim seja. Então vamos começar nossa pergunta do Livro dos Espíritos. 558 não. É 500 e... Só um minutinho. 658. É 658. Então, falando sobre a prece. Agrada a Deus a prece? Será? Se ela é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada do coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo, a prece lida. Por muito bela que seja lida mais com lábios do que o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique, de sua parte, um ato sincero de arrependimento, de verdadeira humildade. Então, pessoal, a prece é agradável a Deus, sim, é claro, mas quando ela é proferida do coração, quando ela sai da verdadeira alma da pessoa. Assim, as preces que estão prontas, elas são belas, são lindas, nos ajudam a conectar com o Criador. Mas o que vale mesmo é o coração. Se ela é feita com a sinceridade, ela sim, ela é escutada por Deus. Todas as preces são escutadas por Deus. Obrigada. Agora nós faremos, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos na sequência que é estudada na nossa casa espírita, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, itens 14 a 21. Ele
essa parte ela é bem extensa, são itens 14 a 21, né? É muito grande. Então, eu fiz um meio resumido para que a gente possa fazer alguns comentários. Quem quiser comentar aqui também no nosso chat, fique à vontade. Começa no domingo e na quinta-feira passada, a gente ainda estava falando, né, sobre perdão. E o item 14, ele continua falando sobre perdão. O item é perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que ensinou a seus discípulos. E o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta porventura às vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, até do vosso amor. Dai que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará vós assenteis à sua direita. Ide, meus bem-amados. Estudai e comentai essas palavras que vos dirijo à parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, vos tem sempre sobre as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo faz 18 séculos. Perdoai a vossos irmãos como precisais que vos perdoe. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para serdes indulgentes, quanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, pois que vós dizeis, espíritas, sede-o, ouvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra meu próximo. Simeão Bordeaux, 1862. Continuando no item 15, só para a gente concluir a parte do perdão, ai daquele que diz: nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se, descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor? Quem sabe nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe?
Se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária, sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível, razão demais para serdes indulgentes e para não vos tornardes merecedores de invectiva que lhe lançastes. Admitamos que, em dada circunstância, fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias e que não fizestes degenerar em querela grave o que houvera podido facilmente cair no ouvido? Então, falando sobre o perdão ainda, né, que a gente tem que perdoar. Tem um comentário aqui, né, que aprendamos a perdoar em época tão difícil, né, esse momento que nós estamos, a gente precisa perdoar, a gente precisa, igual comentou aqui no Evangelho, né, olvidar algumas situações que não precisa, às vezes é uma situação pequena e a gente faz com que ela vire uma situação grande. Então, que a gente possa ficar atento com relação a esse perdão e tentar de pouquinho em pouquinho, não é fácil, mas tentar de pouquinho em pouquinho e perdoando a nós pelos nossos erros, ao próximo, e não se ofender com qualquer situação. O texto, ele termina falando assim, ó, não ouvides que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Apóstolo Paulo. Uhum. Muito interessante. Pedro pergunta a Jesus, quantas vezes tem que perdoar, mestre? Jesus fala, quantas vezes a gente tem que perdoar? Aliás, Jesus não fala, né? Pedro pergunta novamente, 7 vezes? Jesus fala, quantas vezes a ofensa lhe for feita? Então, não há limite para o perdão. Quantas vezes nós sentimos ofendidos, nós temos que perdoar. Nós temos que perdoar o nosso próximo, porque nós precisamos do perdão. Justo, não é justo? Deus, que é onipotente, onisciente, Ele sabe o que é melhor para a gente, nos deu o livre-arbítrio, nos ama. Então, temos que fazer o mesmo com o próximo. Se a gente pede, Deus, perdoa-nos, perdoa a minha falta. Então, a gente tem que dar o perdão também, para merecer o perdão de Deus. Muito bem. No item 16 do Evangelho, ainda do capítulo 10, né? O texto é a indulgência, também muito importante para o momento que a gente está vivendo, né? Indulgência é tolerância, misericórdia, disposição para perdoar. O texto começa assim. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e, a mais das vezes, velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? Há de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar que valeis mais do que o culpado? Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos?
os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vosso irmão, quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. E tem uma parte final aqui que eu achei muito interessante, para que todo mundo preste muita atenção. Sedes indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Então, esse texto ele continua ainda, vou falar mais algumas partes, mas eu gostaria de comentar sobre isso. Quando nós somos indulgentes, quando a gente deixa de questionar sempre a ação das outras pessoas, de pontuar os erros dos outros, a gente se sente mais calmo. Aqui fala, né, que a indulgência acalma, ergue. Ela é melhor para nós, ela é melhor para o próximo. E o rigor, ser muito duro, ser muito severo, apontar muito os defeitos das coisas ou dos outros, às vezes a gente tem tendência a ser muito reclamão, apontar demais os defeitos das coisas, mesmo que não seja tanto das pessoas, mas das coisas, em tudo a gente quer colocar um defeito, reclamar de alguma coisa. Então, o rigor, ele desanima, ele afasta e ele irrita. Quando a gente reclama demais, a gente fica irritadiço, a gente fica cansado daquela situação. É porque a gente não é indulgente. A gente tem que tentar ser mais indulgente. Tá, estava lembrando aqui, na música sertaneja tem a rima amor e dor. São duas palavras antagônicas, mas tem palavras que são semelhantes, sentimentos são semelhantes. O amor, ele é semelhante ao perdão. O perdão, você cria um amigo. O perdão verdadeiro, a gente não afasta as pessoas. O perdão verdadeiro não é exigente. Olha só que bonito. O amor é aquele laço que une as pessoas. E o perdão também. O perdão das ofensas. Uhum. Continuando no item 17, sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos, e velando-as assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Quando perdoardes os vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto, as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares nossos. Levai-lhes simultaneamente com perdão o amor. Fazei por eles o que pediríeis fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Substituí a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai, exemplificando essa caridade ativa, infatigável que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele o fez durante todo o tempo em que esteve à terra, visível aos olhos corporais
e como ainda prega incessantemente desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas, elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes, e subi penosamente, mas com coragem, o vosso calvário, em cujo cimo está a glorificação. Algum comentário? Pode ler mais um pouco. Tem aqui, encerrando o item 18, achei muito boa essa parte também. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres. E porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Então, bem próximo do amor, né? O perdão, a indulgência, bem próximo do amor. Que a gente possa olhar aqueles que nós temos alguma situação que está conflituosa, com mais amor, com mais caridade, porque nós somos essa pessoa conflituosa na vista das outras pessoas. E a gente quer que os outros olhem a gente com esse olhar de amor, com esse olhar caridoso. Às vezes nós fazemos algumas coisas que você fala, meu Deus, eu não precisava ter feito isso. Então a gente quer que as pessoas nos perdoem. A Deus, então, a gente pede perdão infinitamente, né, pelos erros, né, que nós vamos cometendo e aqueles erros que são escondidinhos lá dentro do nosso coração, dentro da nossa consciência. Deus conhece todos e Ele vai olhando os nossos pedidos de perdão e enxergando, claro, né, como a gente está perdoando aqueles que nos ferem. Os próximos itens, eles são questões. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Então, essa é uma questão, né? Se a gente pode enxergar as imperfeições dos outros. Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e, sobretudo, daquelas cuja tutela vos foi confiada. Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Então, vale a pena a gente notar as imperfeições dos outros e apontar? Há aqueles que estão sob a nossa tutela, aqueles que nós somos responsáveis nessa encarnação por eles, nós temos obrigação de observar, mas muito cuidado nesse apontamento das imperfeições, apontar com cuidado, com amor. Aqui fala mais ou menos que não existe aquela crítica construtiva, né? A gente falou sobre isso nos outros dias. Qual a finalidade dessa crítica? Qual a finalidade de apontar aquele defeito? Então, vamos fazer com muito amor e com muito cuidado. A outra questão é, será repreensível notar em si as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Então, ficar observando os defeitos, as imperfeições dos outros, mas sem falar nada, só observando e ficando aqui, né? Observando os defeitos e guardando para a gente mesmo. A resposta dos espíritos.
Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. Não dá para ver só o bem, porque ia prejudicar o progresso, né, de cada um. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando, sem necessidade, na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo a alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente ao contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não veja, aquele que note os defeitos do próximo, o faça em seu proveito pessoal, isso é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Então, só se for para nós observarmos, ver que a gente não quer aquela conduta para nós mesmos, sem falar nada. Essa observação, em suma, não é proveitosa ou moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? E a última pergunta: haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? Então, haverá casos em que a gente é conveniente ver o mal e publicar sobre aquilo, né? É muito delicada essa questão. E para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então, é bem isso, né? Observar com muito cuidado para que a gente está pontuando os defeitos das outras pessoas. Com qual intenção? É só para observar e ver que a gente não quer aquilo para nós? É positivo. Agora, para dar divulgação só para expor um defeito das outras pessoas, isso não é legal. Tá, me lembrei agora da passagem de Jesus, onde ele era testado todas as vezes, muitas vezes, aliás, com a mulher adúltera. Foi apresentada a ele, a mulher adúltera, e perguntaram: a lei manda que apedreje, e o que o Senhor nos diz? Ele fala: atire a primeira pedra aquele que estiver livre de pecados. Todos saíram, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher. Jesus pergunta à mulher: onde estão os que te condenam? Ela fala: todos foram embora. Jesus: eu não te condeno também. Vai e não peques mais. Jesus não exacerbou o pecado da mulher, o erro. Ele apenas aconselhou amorosamente: vai e não peques mais. Então, nosso exemplo, nosso modelo, nosso guia, o ser mais perfeito que desceu à Terra, ele fazia isso com a maestria do Espírito Cristo. Né? Tem alguns comentários aqui, né, da Carla. Fala: este momento pelo qual estamos passando nos convida a várias reflexões e a prática do perdão é uma delas, realmente. E a Vilma, lembremos do PIB, né? Perdão, indulgência e benevolência. BIP. Benevolência, indulgência e perdão, a mesma coisa. E da Stephanie: e Deus, em seu infinito amor, está sempre disposto a nos perdoar. Porque a gente erra muito, né? Então, agora a gente vai caminhando para o final da nossa reunião, né? Quem colocou água para fluidificar, esse é o momento da gente mentalizar, né? Para que ela se torne remédio para cada um. E agora a gente vai dar aquele momento com silêncio para que cada um faça a sua prece do seu momento
E vamos lembrar da gente fazer a vibração para o nosso planeta, fazer a vibração de paz, de saúde, para esse momento que a gente está passando. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus. E cada um fazer sua prece. Encerrar agora com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas e ofensas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores e ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor Deus, que cada um faça do seu lar o seu templo sagrado. Ilumine cada casa, ame o seu lar, ame a sua família, ame esse lugar que você se encontra. Que daí saia bênçãos de luz para o mundo inteiro. Obrigada, Senhor, por termos condições de estarmos reunidos neste momento, cada um cuidando de si e cuidando dos outros. Que a paz de Deus esteja com cada um de nós. Que assim seja. Hoje, gente, tem muita gente aqui nos acompanhando de novo, né? Vamos ver quem está aqui conosco. Ó, a Stephanie, Frederico, Eliette, Tia Vilma, Elenimar, Gessimar, Marília, Selma, Tia Esmeralda, Marilda Silva, a Carla, a Tiazinha. Então, foi muito bom novamente esse momento de estarmos reunidos, né? E que bom que a gente tem essa condição de estar, pelo menos online, né? Tá aqui reunidos. Tinha alguém que queria vir ver o que a gente está fazendo. É duro fazer ela ficar ali enquanto a gente está fazendo a nossa prece, né? Mas que Deus nos abençoe para que a semana que vem, que no domingo a gente vai estar aqui de novo. Então, tá todo mundo do centro vendo a gente ali. Ó, hoje o centro é aqui em casa, na casa de todo mundo que é o centro hoje. Então, que Deus nos abençoe. E mais uma vez a gente quer falar que se alguém tiver disponível, se alguém quiser fazer essa reunião na sua casa e fazer a transmissão, a gente vai tentar essa semana criar um canal para o centro, que esse canal é do Júnior. Então a gente vai tentar criar um canal para o centro para que as outras pessoas possam fazer também. Vocês não ficarem vendo só a nossa carinha aqui, né? Então que Deus abençoe, que todo mundo fique com Deus e até a próxima semana. Até domingo. Beijo, tchau, tchau.